meninas, teve uma pequena falha no início da gravação e interrompia a gravação. Mas isso vai acontecer de vez em quando. De vez em quando vai aparecer essas coisinhas, às vezes que a gente acaba falhando. Mas não tem problema não. Como eu disse para vocês, o nosso tema é psicologia aplicada à odontologia. Nós vamos acelerar um pouquinho, vamos fazer um pouco menos comentário para que renda um pouco mais essa matéria, para que a gente consiga aproveitar o máximo desse primeiro módulo, que ainda tem muita coisa desse primeiro módulo. Então, para a Liliana Seger, psicologia, autora do livro Psicologia e Odontologia, a junção dessas áreas não é uma especialidade odontológica, nem um ramo da psicologia, mas uma atitude geral que postula uma visão integrada do homem. Qual é a finalidade da psicologia aplicada à odontologia? Segundo Moraes e Pessotti, constitui um corpo de conhecimentos teóricos e técnicos derivado da psicologia clínica da saúde e utilizado para avaliação, controle e modificação de comportamento de indivíduo, clientes e familiares, inserido no contexto do tratamento odontológico. Onde são aplicadas as intervenções psicológicas? Podem ser aplicadas a todas as áreas comportamentais do tratamento odontológico, não da odontologia, da clínica geral, as especialidades, incluindo a ortodontia, a periodontia e a endodontia. Como nós podemos ver nessa foto, aqui nós temos algumas especialidades. Por exemplo, é com o auxílio da psicologia que nós conseguimos convencer o paciente a respeito de um aparelho ortodôntico, das mudanças que precisa ser feito, daquilo que vai apresentar na sua boca. Por exemplo, dentro da periodontia, essa segunda foto que nós vimos aqui, dentro da periodontia, um tratamento periodontal como esse que apresenta, nós precisamos de convencer o paciente, de orientar o paciente da necessidade de cuidados, de uma raspagem periodontal bem feita, de uma medicação que ele vai precisar de tomar para acalmar um pouquinho, para combater um pouquinho essa infecção e assim por diante. Dentro da endodontia também, as dificuldades que vai ser a questão da anestesia, das dificuldades que o paciente tem de manter a boca aberta. Então, são especialidades que também são envolvidas pela psicologia, que vai ser auxiliada pela psicologia. O paciente deve ser entendido como, primeiro, um ser biopsicossocial, em que tudo está interligado e qualquer alteração em um desses aspectos altera o todo. Em uma pessoa com dor, aspecto biológico, psicológico e sociais interferem no desconforto. Por exemplo, um paciente com dor, enquanto paciente, ele está sujeito a vírus, a bactérias, e enquanto psíquico está sujeito a comportamentos, crenças, estresse, coping. Enquanto social, está sujeito também ao meio cultural em que ele vive, à cultura, a valores. O estresse e suas consequências. Bem, o estresse é algo que está continuamente dentro do consultório e que interfere completamente nos nossos tratamentos. Por isso eu reservei uma parte maior para a gente tratar do estresse, para a gente aprender um pouquinho sobre o estresse. E entre essas particularidades do estresse, o que é o estresse? O que é o estresse crônico, quais os tipos de estresse, as causas do estresse,
os sintomas do estresse, o tratamento para o estresse. Talvez algumas coisas que eu estou trazendo para você aqui nem esteja completamente do jeito que está na sua apostila, mas quando você ler aquele livro que eu passei para vocês vão perceber que está tudo lá. Então, são partes importantes que vai fazer uma grande diferença na vida, na sua vida, na vida do consultório, na vida como profissional. O que é o estresse? Estresse é uma resposta física ou mental do nosso organismo a um estímulo. Quando estressado, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo lutar ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônio e substâncias químicas como a adrenalina, o cortisol, a neuropinefrina, para preparar o corpo para uma ação física. O que é o estresse crônico? O estresse crônico é caracterizado quando o quadro é prolongado e persistente, ou seja, dessa forma ocorre no dia a dia, porém de modos não tão intenso quanto o estresse agudo. Assim, a maioria das pessoas acometidas por fatores estressantes lida com isso rotineiramente. Quais os tipos de estresse? Existem alguns tipos de estresse classificados de acordo com a origem do estímulo encadeantes, que são chamados de fatores de estresse ou estressores. Esses estressores podem ser classificados de diversas formas diferentes. Quais os principais estressores? São estressores críticos, estressores traumáticos, estressores cotidianos e estressores crônicos. Estressor cotidiano são acontecimentos do dia a dia como problema de saúde, problema de aceitação, nervosismo passageiro, problema de trabalho em geral, problema de relacionamento, problema de sono, entre outros. Estressores crônicos. Os estressores crônicos são desenvolvidos por acontecimento que se estende por um longo período, causando experiências repetidas de estresse como desemprego, ou excesso de trabalho, ou situações pontuais com consequências duradouras, como estresse decorrente dos problemas do divórcio, doenças psíquicas e doenças crônicas, como lúpus, diabetes, hipertensão, colesterol e certos tipos de câncer também. Estressores traumáticos. Estressores traumáticos são causados por acontecimentos que ultrapassam a capacidade do indivíduo de adaptação, ocasionando traumas como choques emocionais e problemas sociais. Temos também o estressor crítico. Os estressores críticos são agregados por acontecimentos bons ou ruins que existe reestruturação profunda na vida do indivíduo, causando reações afetivas, emocionais de longa duração. Por exemplo, desses acontecimentos são os casamentos, nascimento de filho, acidentes, mudanças repentinas no estilo de vida ou na rotina, entre outros. Causa do estresse. São várias do estresse. São vários os itens que podem ser a causa do estresse ou eventos estressantes. Veja alguns, por exemplo, medicamentos, doenças. E dentro essas causas, temos alguns medicamentos, por exemplo, medicamentos inaladores usados para tratar asma,
medicamento para tireoide, algumas pílulas dietéticas, alguns remédios para resfriado, produtos como cafeína, cocaína, álcool e tabaco também podem provocar ou piorar os sintomas. Quando os sintomas ocorrem com frequência, o indivíduo pode sofrer distúrbio de ansiedade. Já as doenças, o estresse também pode estar relacionado a algumas doenças como transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, transtorno do estresse agudo, síndrome de burnout, síndrome do pânico, que é o medo do medo, né? Transtorno de estresse pós-traumático, depressão. Os sintomas do estresse são: o estresse, apesar de não ser o causador de problemas graves, desencadeia alguns desses problemas, pois quando a redução do sistema imunológico do organismo afeta o indivíduo mais vulnerável, sintomas podem surgir como os sintomas são muitos e precisamos de prestar bastante atenção porque a maioria de nós estamos passando ou já passamos por algum desses sintomas. Por exemplo, problema de pele, problema cardíaco, problema gastrointestinais, hipertensão, ansiedades, resfriados frequentes, alergia, asma, enxaqueca, queda normal de cabelo, infecções, úlceras, infarto, derrame, vitiligo, psoríase, herpes, crise de pânico. Então são muitos os sintomas. Insatisfação com a vida, isolamento social, cansaço, ganho ou perda de peso, dores de cabeça, agitação, febre, tristeza, mau humor, insônia, falha na concentração, angústia, baixa produtividade, irritação, medo, dificuldade de tomar decisões, esquecimento, sensação de perda de controle. Já o tratamento para o estresse, se concentra em 3: administrar os estressores, aumentar a resistência aos estressores, mudar a forma como enfrentar o estressor. De que forma? Primeiro, dormir bem, cuidar da saúde, alimentar-se de forma saudável, né? Fazer atividade física, permitir ter momentos de prazer e relaxamento, evitar estimulantes e substância tóxica. Outra coisa, psicoterapia, prática de relaxamento, exercício físico, reestruturação dos aspectos emocionais, boa alimentação, terapia alternativa, tratamentos médicos. Tudo isso é administrar os estressores. Diante do estresse, dos sintomas, da causa e do tratamento, nós precisamos ficar alerta para que esse estresse não venha atrapalhar na nossa vida, sobretudo a nossa vida profissional dentro do consultório odontológico. Conceito de saúde bucal e geral, segundo a OMS de 1960. Segundo a OMS, saúde é o bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de enfermidades. Definição da saúde bucal. A saúde bucal, um estado de harmonia, normalidade ou rigidez da boca,
só tem significado quando acompanhada em certo grau da saúde geral do indivíduo. Esses são alguns conceitos que nós precisamos de trazer na ponta da língua, ter conhecimento sobre, por exemplo, a manutenção da saúde bucal e o indivíduo. A manutenção da saúde bucal é uma atividade necessária a todos os indivíduos, independente da faixa etária, classe social ou nível de escolaridade. O profissional deve ater-se à expectativa do paciente. Ater-se à expectativa do paciente. Ou seja, não podemos criar uma expectativa muito grande. Quando o profissional não vê esse aspecto, acaba realizando o procedimento de forma automática. E muitas vezes o paciente não aprova o trabalho porque imaginava algo muito diferente, ou por causa das dores, etc. Às vezes o paciente chega com uma expectativa no consultório tão grande que nós não sabemos contornar e acaba saindo ali decepcionado porque não atingiu aquela expectativa. Por isso é preciso enxergar, como dizia o texto alguns slides atrás, nós precisamos de ver o indivíduo como um todo e orientar, instruir esse paciente para que essa expectativa não esteja além daquilo que nós possamos oferecer a esse paciente. Consequência: distanciamento do dentista. Um problema dentário simples pode, se não tratado a tempo, levar à destruição, à perda de dentes, traumatismo e até mesmo neoplasias. Como avaliar o sucesso da odontopediatria? O sucesso do manejo do paciente pediátrico não pode ser simplesmente medido pela conclusão de um procedimento odontológico específico, mas pelo registro da frequência do comportamento colaborativo que a criança apresenta ao longo das sessões de tratamento. Nós não podemos avaliar esse paciente só pelo o grau de conclusão do tratamento, mas não pode ser o nosso termômetro. Nós temos que avaliar esse paciente se ele conseguiu, se essa criança conseguiu terminar esse tratamento, se nós não causamos nessa criança um trauma, se essa criança a partir daqui ela está aberta para outros tratamentos, será que ela vai ser capaz de buscar outro profissional ou então até mesmo voltar no nosso consultório. O problema de manejo do paciente no consultório. Pesquisadores, em um levantamento realizado com dentistas, informaram que 75% consideram a ansiedade do paciente a maior barreira que impede os pacientes de receberem cuidados odontológicos. 75% consideram a ansiedade do paciente a maior barreira, ou seja, é muita gente que tem medo do próprio dentista. Então é preciso trabalhar isso dentro do consultório, desde a portaria, do ASB, de todos os profissionais que estão dentro do consultório, para acessar melhor esse paciente, para baixar esse índice. Qual é a preocupação do paciente no consultório dentário? Olha, haja vista que uma das variáveis psicossociais de maior preocupação dos indivíduos que frequentam consultórios de odontologia é o medo do dentista e dos eventos que envolvem o tratamento. Devemos observar que o medo é uma sensação natural que os indivíduos apresentam como resposta a situações percebidas como estressantes ou aversivas e sobre as quais se sentem impotentes.
aqui estão algumas variáveis que causam medo específico do dentista. Nós vamos seguir algumas delas. Temor aprendido a partir das primeiras experiências infantis com tratamento odontológico mal conduzido, ou seja, situações vivenciadas produziram excessivos desconfortos físicos ou psicológicos. São aquelas crianças que, desde a primeira vez que vai ao consultório, desde a primeira visualização dos instrumentais, criam um certo trauma que jamais vai conseguir chegar e ser um paciente colaborativo. Controle coercitivo dos pais ou sob ameaça de punição física, ou mesmo profissionais de odontologia pouco hábeis no manejo do comportamento de crianças e adolescentes não colaborativos. Relato de pais e famílias sobre as próprias experiências dolorosas e traumáticas com tratamento odontológico que as crianças ouvem e aprendem por repetição. São coisas danosas que nós precisamos e devemos evitar no consultório. Por exemplo, controle coercitivo, pais que obrigam os filhos, que não conseguem convencer os filhos a fazer o tratamento sobre pena de chegar em casa e apanhar. Muitos deles até chegam a agredir a criança dentro do consultório. São coisas absurdas que acontecem na realidade. Esses relatos familiares sobre as próprias experiências às vezes são danosas, que passam de pai para filho, de geração para geração. A apresentação repetitiva por parte de programas de televisão que insistem em caricaturar os profissionais da odontologia como essencialmente agressivos ou torturadores também contribui para a geração de crenças disfuncionais acerca das situações de tratamento odontológico. Utiliza um motor baixa rotação para a remoção de uma cárie, pode produzir algum desconforto físico sobre a criança, tal como uma pressão mecânica ou uma sensação de dor momentânea. Outra coisa, quando ouve o som do motor, ainda na sala de espera do consultório, a criança tem eliciada uma sensação. Por alguns indivíduos, a mera lembrança daquele ruído é suficiente para desencadear reações de desconforto físico que podem incluir mal-estar, náusea, sensação de dor, diminuindo a probabilidade de que o indivíduo procure voluntariamente um odontólogo. São dores psicológicas. Por exemplo, o som do motor, tem gente que escuta, só de escutar o som do motor já sente arrepios, já sente medo, dá vontade de sair correndo. Quantas vezes eu já escutei isso no consultório? Só o barulho do motor me tira a paz, sobe minha pressão. Às vezes a gente tem até que, dentro do consultório, quando você mede a pressão do paciente, eu faço praticamente em todos os meus pacientes adultos, antes de começar o tratamento, eu tenho sempre essa rotina de aferir a pressão. E quando eu acabo aferindo a pressão desse paciente, eu tenho muitas vezes que dar um desconto, porque só o barulho do motor já faz subir essa pressão. Em alguns indivíduos, por exemplo, a mera lembrança daquele ruído é suficiente para desencadear reações de desconforto físico, a ponto de deixar o consultório e ir embora. Variáveis que podem evitar o medo no consultório. Por exemplo, aspectos físicos da sala de espera, incluindo o tamanho da sala, limpeza, decoração, luminosidade. Sugere-se que a utilização de elementos decorativos neutros que não elucidem reações emocionais automáticas de surpresa, repulsa ou medo. Outra coisa, móveis e outros estímulos
como motivos infantis, tendem a desviar a atenção da criança para o conteúdo que extingam a curiosidade e a distração. Cuidado especial que devem ser tomados com a decoração de consultórios que também recebem adolescentes, evitando-se uma excessiva infantilização do ambiente. Por exemplo, música, se disponível na sala de espera, deve ser neutra, evitando-se ritmos musicais pesados ou temas musicais que eliciem reações emocionais intensas. Outra coisa, a broca dentária pode ocorrer com outros odores e ruídos do consultório, devem, na medida do possível, estar inacessíveis à sala de espera. Ou seja, se você puder evitar que a sua sala de espera não esteja em contato com esses barulhos, com os odores. Quantas vezes que a gente escuta, nossa, aqui tem cheiro de consultório. Lá de fora eu estava sentindo o cheiro do consultório. De lá de fora eu estava ouvindo o barulho desse motorzinho enjoado. E são coisas que a gente escuta frequentemente no consultório, que é preciso, se possível, é preciso ser evitado. A questão do cumprimento de horário no atendimento, pontualidade, é uma das variáveis. A questão do cumprimento de horário no atendimento, pontualidade, é uma das variáveis fundamental que não pode ser passado batido. Marquei o horário com o paciente, eu preciso cumprir com esse horário. O paciente chega e eu preciso estar ali para receber esse paciente, atender dentro do seu horário. Alguns procedimentos psicológicos podem atuar como amenizador do caráter, eliciador de medo que determinados estímulos presentes em consultórios odontológicos, tais como broca dentária, anestesia, instrumentos metálicos, costumam produzir. Procedimento de manejo comportamental. Segundo Liliana Serge, a psicologia aplicada à odontologia nasceu de uma necessidade de entender e investigar como as doenças bucais e os comportamentos dos pacientes profissionais e do profissional observado no contexto odontológico se relacionam e como poderiam se beneficiar com os conhecimentos científicos da psicologia. Ou seja, a junção da psicologia com a odontologia para que possamos atender melhor o nosso paciente. Só a odontologia é impossível se você não tiver esses conhecimentos do ser completo da pessoa, do todo da pessoa, fica quase que inviável o tratamento odontológico.